O texto do capítulo 13 de Lucas, a partir do verso 10, diz assim: E ensinando no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vindo para serdes curados, e não dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Como eu disse no início, a gente está diante de uma peça literária do Evangelho de Lucas. O capítulo 13 é um capítulo em que a gente vai verificando alguns milagres que Jesus Cristo vem fazendo ao longo da sua caminhada, da sua trajetória. E especificamente a partir do versículo 10, a gente encontra a narrativa de Lucas descrevendo um episódio de uma mulher que há 18 anos ela possuía o que o texto chama de enfermidade, e ela andava encurvada. E ela vai à sinagoga, é um dia de sábado, e lá na sinagoga, Jesus está lá, coincidentemente, ele está na sinagoga, e todos estão lá reunidos para cumprir a liturgia que acontecia na sinagoga. E de repente, Jesus, o texto diz que ele vê, ele enxerga essa mulher, e ele não só a vê, mas ele a chama, ele chama para que estivesse perto dele. E estando essa mulher perto de Jesus, Jesus agora coloca as mãos sobre ela e diz para que ela seja curada. E ela é curada automaticamente. Os líderes religiosos que estavam ali, ao ver a mulher curada, eles ficam indignados, porque era dia de sábado e a lei prescrevia que não deveria ter milagre algum ou cura alguma no dia de sábado. E aí eles ficam indignados e tentam inflamar outras pessoas também. Jesus chama-os de hipócrita, mas Jesus não está nem aí. O importante é que uma alma foi liberta, uma vida foi salva, uma mulher cativa saiu do seu cativeiro e encontrou-se com Jesus. E o resultado do texto, a gente vai encontrar dizendo que aquela mulher louvou, glorificou, exaltou o nome de Jesus. Ela saiu louvando e glorificando a Deus. É uma história curta, mas de grande significado, quando a gente traz esse texto ao nosso contexto, na nossa época, no nosso momento que estamos vivendo, quando a gente vai tecendo cada detalhe desse texto, aplicando a realidade que nós vivemos hoje. E a primeira aplicação que eu quero fazer desse texto é dizer o seguinte: aquela mulher que vivia encurvada se assemelha à minha vida e à sua vida, à medida em que nós somos pressionados no nosso cotidiano, nós somos esmagados no nosso cotidiano, nós vivemos uma série de problemas de ordem física, emocional, que nos faz vivermos encurvado, que não olhamos para o horizonte, mas o chão é o nosso olhar cotidiano, é para o chão que a gente olha e não mais para o horizonte. Não é difícil você pensar um pouquinho e vai verificar que você conhece alguém, já esteve com alguém, já conversou com alguém, convive com alguém que vive para baixo,
pessimista, numa autocomiseração constante, dizendo: eu não presto, eu não valho nada, porque só eu sou desse jeito, só eu sou dessa maneira, porque a vida não faz sentido para mim, eu desacertei com pai, desacertei com mãe, desacertei com família, desacertei com emprego, desacertei com isso, eu sou uma pessoa que não faz sentido mais nenhum para mim viver, tanto faz viver como morrer, para mim é a mesma coisa, a vida para mim não tem mais força, não tem mais vigor, uma pessoa que perdeu o apetite pela vida. Essa mulher no texto simboliza, no contexto nosso pós-moderno, essa pessoa que vive pressionada, esmagada, apertado pelas circunstâncias da vida. Um filósofo sul-coreano, Chu Han, ele escreveu uma obra chamada A Sociedade do Cansaço. E ele vai descrevendo no seu livro e vai elencando várias circunstâncias na sociedade que nos leva a viver uma vida de cansaço. E, de fato, os elementos que são destacados na obra do Chu Han vai sempre acendendo para nós aquela luzinha dizendo: é verdade, pois é. E um dos pontos que ele vai detalhar no seu texto, ele vai dizer que nós vivemos em uma sociedade do desempenho, onde nós precisamos o tempo todo dar algo, ter algo a mais, viver essa realidade a mais, e por conta dessa sociedade do desempenho, a gente se cansa cada vez mais e mais. Aí eu me lembro de Jeremias, lá atrás, o profeta Jeremias dizendo assim: se andar com homens a gente se cansa, imagine andar com cavalos. Ou seja, já dizia lá Jeremias, lá atrás, historicamente, dizendo que o nosso ritmo acelerado, nós não conseguimos pensar sobre a vida, sobre as circunstâncias, sobre a família, sobre os elementos à nossa volta, e nós vamos impondo cada vez mais um ritmo a nós mesmos, e vamos adoecendo, e vamos encurvando cada vez mais, ao ponto de não sentir mais, e aquilo se tornar algo natural, tanto para quem vive encurvado, como natural para quem vê a outra pessoa encurvada. Essa mulher indo à sinagoga parece não causar espanto algum. Parece que as pessoas que frequentavam a sinagoga estavam acostumados em ver aquela mulher naquele estado, e era uma paisagem natural, era algo que acontecia no cotidiano, que não causava mais espanto algum. Ver pessoas cansadas hoje não causa mais espanto algum. Ouvir pessoas dizendo: eu não tenho mais tempo para a família, para os filhos, para mim mesmo, para mim mesma, não causa mais espanto algum. Ouvir gente dizer: não, você toma aqui remédio, eu tomo esse também, quem te passou esse, tá, para poder conseguir dar conta na sociedade da competitividade, na sociedade do desempenho. Com isso eu não estou dizendo que a medicação é ruim, não estou dizendo. A nossa mente adoece, e se ela adoece, ela precisa de tratamento, de medicação, para poder tratar isso. Se o meu braço adoece, eu tomo medicação para ele. Se minha mente adoece, eu tomo medicação também. Mas eu estou dizendo assim que é comum, é muito natural. Houve um episódio de um ano, não me recordo qual, que os ansiolíticos venderam mais do que o Microvilar. Quem é casado aqui sabe. 2021? Pois é, vendeu mais do que Microvilar, que é para evitar ter filhos. Vejam só, e vai crescendo cada vez mais, as doenças psicossomáticas, essas doenças psíquicas que vão somatizando cada vez mais no corpo e vai adoecendo a alma. É comum ouvir: não, eu tenho crise de ansiedade, não, eu tenho síndrome do pânico, não, eu tenho reação depressiva, não, eu tenho depressão, não, eu tenho... E aí a gente vai rotulando as pessoas e achando que esse cenário que a gente está vivendo é um cenário real, natural, tranquilo, é assim mesmo. E não é. Nós estamos vivendo na era do desempenho. E por conta desse desempenho que a sociedade imprime, nos pede e exige cada vez mais, nós estamos adoecendo e vivendo encurvado cada vez mais, e deixando a vida passar, não enxergamos mais o horizonte,
não enxergamos mais o amanhã, não planejamos mais o futuro, porque o que importa é o agora, é o momento, é o carpe diem, vamos viver agora o momento. E talvez eu esteja falando para você, que está vivendo uma realidade semelhante à que eu descrevi aqui. E aí a gente vai tentando estabelecer relação com a sociedade, do desempenho, e vamos entrar na era da competitividade, e vamos querer competir, e o pior de tudo, competir com nós mesmos. Vamos competindo com a gente mesmo, vamos competindo e mentindo para nós mesmos, dizendo eu posso, eu consigo, eu dou conta, mais um é tranquilo, eu vou dar conta, eu consigo dessa atividade, mais encaixar na minha agenda, e vamos enchendo a nossa agenda de coisas, e a vida vai passando diante dos nossos olhos. A igreja que nós queremos ser, não é uma igreja que vive encurvada, cujo horizonte é o chão. Essa igreja que nós queremos ser, não é uma igreja que vive pressionada. Era muito comum naquela época, algumas enfermidades, a leitura que se fazia por parte dos religiosos, era de que era uma possessão, era de que era de algo demoníaco, que era algo do mal. É por isso que o texto descreve como algo do mal, sabe? A personificação do mal, que era algo diabólico que estava sobre ela. Mas a gente pode pensar, e o que nós estamos vivendo é algo diabólico também, ou não? Essa enfermidade que pesa os nossos ombros, essa enfermidade que nos enche de cansaço, essa enfermidade que nos faz viver uma realidade a qual nós não pensamos sempre no outro, não, nós pensamos em nós mesmos, na nossa vida, no nosso jeito, na nossa maneira de ser. E aí a gente tem uma série de coisas no nosso pensamento que vão tentando para a gente dizer coisas, para a gente se sentir melhor. E a gente vai se enganando cada vez mais, se enganando mais e mais e mais vezes. E nesse engano que nós temos vários tipos de doenças neurais. Essas doenças que descrevi algumas delas, que vão adoecendo a nossa alma. O tio Han, na obra dele, ele vai usar um termo chamado exploração de si mesmo. Como assim exploração de si mesmo? Ele vai dizer que nós exploramos de nós mesmos. Ele vai dizer que nós exploramos de nós mesmos quando nós fazemos uma autoexploração na busca do sucesso. Nós nos autossabotamos. E a gente vai viver nessa realidade da exploração de si mesmo, dizendo assim, eu consigo, eu dou conta, é mais uma coisa, é mais um negócio. Vou trazendo coisas para mim e vou me encurvando. Eu quando li esse texto, eu comecei a perguntar a mim mesmo, o quanto eu estou encurvado? Quais as circunstâncias que pesam sobre o meu ombro? Eu comecei a me perguntar quais são as situações às quais eu me envolvo no meu cotidiano, que eu poderia retirá-las, para que pudesse aliviar sobre mim esse peso. E eu comecei a pensar que pessoas também vivenciam realidades talvez semelhantes ou pior do que a que eu tenho vivido. E eu pensei, que tal a gente chamar a atenção, alertar as pessoas, para pensar sobre o que está pesando sobre os seus ombros? Aquela mulher vivia uma realidade, e a realidade daquela mulher a impedia de viver uma vida saudável. Aquela mulher vivia uma realidade em que talvez a ida e vinda para a sinagoga não era suficiente para resolver o problema dela, como a gente faz às vezes. Às vezes a religião, as atividades religiosas são muito mais um peso sobre os nossos ombros do que um alívio para a realidade que nós estamos vivendo. Agora, a experiência com Jesus muda tudo. Percebam o texto. A presença de Jesus muda tudo. O olhar de Jesus, o convite de Jesus, o toque de Jesus, o relacionamento com Jesus muda tudo. Porque vejam o andamento do texto, de uma mulher encurvada para a mulher que glorifica a Deus, de uma mulher estigmatizada, sem perspectiva, para a mulher que louva a Deus, de uma mulher com peso sobre os seus ombros, para a mulher que louva e glorifica a Deus.
Todas as vezes que a gente vai à Bíblia, é um exercício de reflexão que a gente faz. A Bíblia tem essa característica de nos colocar pelo avesso e nos revelar aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos sentindo. E aí, quando a gente vai olhando para a Bíblia, a gente vai percebendo uma série de coisas em nós que precisamos mudar. Por exemplo, tem coisas na nossa mente que são distorções da realidade. Na linguagem da psicologia, seria distorções cognitivas, distorções de pensamento. São mentiras que nós contamos para nós, mentiras tão bem contadas, que a gente esquece que a gente contou. E se caracteriza uma doença. Não, eu consigo, eu sou forte, eu dou conta. Mentindo para nós mesmos. E dentre essas mentiras, a gente tem coisa dentro da gente que a gente vai negando cada vez mais. Não, eu estou bem. Não, eu consigo. Não, isso aqui é só um remedinho, é só porque essa semana foi uma semana pesada. Não, mas eu consigo, eu dou conta. Não, é coisa da sua cabeça. Você que está vendo, eu não sou assim. E vai levando a vida desse jeito, dessa maneira. Você precisa conversar com alguém. Não precisa conversar não. Isso aqui é coisa que eu resolvo rapidinho aqui, daqui a pouco eu não estou sentindo mais nada, e vai levando a vida. E vai tocando o barco desse jeito. E aí, dentre essas distorções cognitivas, coisas que estão na nossa mente, a gente tem aquelas pessoas que vivem com o pensamento de que tudo na sua vida vai dar errado. É a catastrofização. Ou seja, tudo ela pensa que vai dar errado. Eu não vou fazer esse concurso não, porque se eu fizer, eu já vi lá a lista, tem um monte de gente, eu não vou passar. Tudo que ela coloca na vida dela, ela diz que não vai dar certo, ele diz que não vai dar certo. Aí começa a pensar, não, eu não vou fazer isso aqui não, eu não vou nem colocar meu currículo ali, porque se eu colocar, eu já sei que não vou conseguir passar mesmo. Então tudo tem um peso, tudo tem um pessimismo, tudo é baseado nesse cenário de catástrofe. Vai dar errado, não vou conseguir, não vai dar certo. É a mente que vai produzindo essas coisas na gente, produzindo cada vez mais. Um outro tipo de distorção cognitiva é aquela que a gente chama de rotulação. O que seria essa rotulação? Seria a gente dizer para nós mesmos, olha, eu sou idiota mesmo, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou essa pessoa. Ou você traz sobre você uma realidade que não é verdade, ou você rotula uma realidade para os outros. Homem não presta, é tudo igual. Não presta, é tudo igual. Percebam, vai vivendo de rotulações, são coisas que estão na nossa mente, que não correspondem à realidade, que nos oprime, que nos aperta, distorce o nosso olhar diante do outro, e distorce o nosso olhar diante de nós mesmos, diante da vida. Vivemos de rotulações. Não, é dessa forma, é desse jeito. Eu não gosto de crente. Todo crente é assim. Não é todo crente é assim. Não é? Eu não gosto de pastor. Não gosto. E aí começa essa coisa que a gente vai colocando na nossa mente, vai colocando cada vez mais. E a gente vai se encurvando. Se encurvando, se encurvando e se encurvando. Mais e mais. E aquele pensamento dicotômico, sabe? Essa dicotomia, aquela ideia da contradição, sabe? Aquela ideia da oposição. Esse pensamento dicotômico, se eu não fizer tudo certo, então vai ser um fracasso. Se eu não fizer tudo certo, vai ser um fracasso. E eu fico me alimentando, sabe? Aquele pensamento o tempo todo. Ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim. Eu acho que ela me odeia. Um pensamento que não corresponde ao real, mas que alimenta a mente, que oprime a alma e que torna-se encurvado, sabe? Eu estou falando, eu acho que o pessoal não está gostando do que eu estou falando. Eu acho que foi ruim o que eu falei. Eu acho que na sociedade de desempenho não fui bem não. Aí termina o culto, eu saio todo encurvado, todo para baixo, passo a noite toda remoendo, pensando, puxa vida, foi péssimo, o povo não gostou do que eu falei não. Não pensaram a respeito do que eu falei, eu vi pelo rosto de todo mundo, o povo odiou a mensagem de domingo.
detestar o sermão de domingo. Foi horrível. E aquilo fica matutando na minha cabeça o tempo todo. São distorções que a gente vai levando no nosso pensamento, distorções cognitivas, coisas que oprimem a nossa alma, coisa que pesa sobre o meu ombro. Pastor, eu entendi, até agora eu entendi tudo que o senhor disse aí. Eu compreendi, eu concordo com algumas coisas, até discordo de outras, mas eu entendi. Eu quero saber o que eu vou fazer agora. Eu me sinto oprimido, eu me sinto oprimida, tem um peso sobre mim. Eu sei que a gente vive a sociedade do cansaço. Eu sei que a gente vive essa sociedade da competitividade. Eu sei que a gente vive na sociedade das doenças psicossomáticas, dessas doenças neurais. Eu sei que a gente está vivendo esse momento da exploração de si mesmo. A gente está vivendo esse momento do cansaço. Eu sei de tudo isso. Agora o que eu tenho que fazer? Ouça o convite de Jesus. Ouça o chamado de Jesus. E pense, o que Jesus falou: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, encurvados, e eu vos aliviarei. Lá no livro dos Salmos, 38, verso 4 e o verso 6, a gente vai encontrar no texto o próprio Davi dizendo que diante das pressões que ele tem vivido da vida, ele se sente encurvado. Ele está de fato encurvado. Olha só, as minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado, insuportável para mim. Verso 5. As minhas feridas cheiram mal e o quê? Olha o 6, olha o 6. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo vagueando e pranteando. O Davi está dizendo: eu me sinto, eu estou encurvado. Talvez você está encurvado, encurvada há meses. Talvez você tenha estado encurvado, encurvada há anos. Talvez isso para você é algo tão, sabe, tão comum, que você nem sabe mais como é estar de forma plena diante da vida e diante de Jesus, olhando para Jesus, nos olhos de Jesus. Como eu vou olhar nos olhos de Jesus se o meu horizonte é o chão? Como eu posso olhar para a vida se eu olho para o chão continuamente? Como eu posso olhar para o meu entorno, aquilo que está à minha volta, se eu olhar para o chão, que é o meu cotidiano? Eu te convido hoje a olhar para Jesus, a sentir o toque de Jesus. Eu te convido hoje a deixar tudo aquilo que te oprime, que te aperta, que te encurva, e fazer como essa mulher fez: louvou e celebrou a Deus. A igreja que nós queremos ser não é uma igreja que vive encurvada. A igreja que nós queremos ser não é essa igreja. A igreja que nós queremos ser é uma igreja que adora, que louva, que celebra Jesus pela libertação que Ele opera todos os dias na minha vida, na sua vida. É pelo milagre cotidiano, é pelos pecados que são levados, são perdoados, são arrancados, é a dor, é a angústia, é a transformação que Ele faz no nosso caráter, na nossa vida cotidianamente, porque é incoerente o povo de Deus, o povo da esperança, viver oprimido, sobrecarregado, encurvado, triste e desanimado, porque nós somos o povo da esperança, a esperança de vida eterna, a esperança da alegria no Cristo de Deus, a esperança da igreja é esperança para um mundo que não tem esperança. Portanto, não há lugar para viver encurvado na presença de Jesus. Na verdade, Jesus, Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele te vê como viu essa mulher. Ele te enxerga como Ele enxergou essa mulher. E Ele te chama: vem para mais perto de mim. Vem para mais perto de mim. Chega perto de mim. E aí Ele vai estender as suas mãos sobre você. Ele vai dizer: fica curado, fica curada. E toda dor, toda preocupação, tudo que te oprime,
tudo que te tira alegria, tudo que te torna para baixo, tudo isso em Cristo Jesus vai se dissipando, vai se renovando, porque nós temos promessa. Eu vos aliviarei. É promessa de Jesus, igreja. Eu vos aliviarei.